Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula aberta de 2023. Nós teremos um ciclo de aulas abertas sobre alfabetização durante esse primeiro semestre de 2023. E hoje estamos recebendo aqui o nosso querido professor Lorival, que é professor titular de Alfabetização e Letramento da Faculdade de Educação da UNDESC e presidente da Associação Brasileira de Alfabetização. Eu sou a professora Adriana, né, como o Nath já falou, sou líder do grupo GELITE, estou aqui também com a professora Silvana Paulina, que é vice-líder do nosso grupo, a professora Valéria também, que é professora da Universidade Federal de Alagoas, e Lorival, sinta-se à vontade, né, nessa nossa aula aberta. O nosso público é um público bem diversificado, como o Nato já falou, temos alunos da graduação, da pós-graduação, né, alunos de diferentes universidades também no Brasil, né, então é uma felicidade para nós saber que o GELITE vai tão longe também, né, e convida as pessoas para o diálogo conosco, né, e nessa noite, eu tenho certeza, um diálogo freiriano, né, que você traz, né, para este momento, né, abordando um tema sempre importante, né, que é pensar a alfabetização e a docência, e aí em diálogo com Paulo Freire, né, a partir do legado de Paulo Freire, o que é que ele nos coloca a pensar, né, sobre alfabetização, sobre docência. Eu vou fazer a mediação, vou ficar aqui atenta ao chat, anotando as questões, e ao final da sua exposição, eu apresentarei algumas questões, né, para o debate, caso o nosso público coloque aqui. Eu convido a todos para o diálogo mesmo com o professor Lorival, o diálogo com as contribuições, né, de Paulo Freire. Também externo a minha alegria, né, nessa parceria com a UFAC, né, o professor Natsu, que já foi aluno da nossa universidade, hoje é professor da UFAC, e está possibilitando essa aproximação, né, entre o FA, o UFAC. Que prazer, né, tê-los conosco no norte do país e também tão presente na nossa universidade. Então, desejo a todos uma excelente aula, né, aberta, e passo a palavra para o professor Lorival. Obrigada. Então, boa noite, me escutam bem? Sim, então, sim, professor. Olha só, eu queria, segunda-feira à noite, 101 pessoas aqui, né, depois de um dia extenuante, todos nós estamos cansadíssimos, e eu vou dizer que aceitei fazer essa palestra, ou essa fala, ou esta conversa, pelo carinho do Nadson. Que homem gentil, meu Deus do céu. Super educado, super carinhoso. Ele vai de mansinho perguntando. Quando vê, a gente já está na palestra envolvido aí, né? Então, essa capacidade aí, esse coração freiriano, digamos assim, né? E costurando as coisas. Então, eu quero trazer o meu carinho aqui da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Nós somos uma universidade estadual, da Faculdade de Educação, onde eu trabalho. Eu estou aqui no meu laboratório, que é o Laboratório e Grupo de Pesquisa Didática e Formação Docente, e a linha que eu coordeno aqui é alfabetização e políticas curriculares. Então, é um prazer estar com vocês aqui, e também, neste caso, representando a Associação Brasileira de Alfabetização, que nós somos presidentes até o final do ano, né? Já aproveito a oportunidade para convidar vocês para o 6º Congresso Brasileiro de Alfabetização, que vai acontecer na Universidade Federal do Pará. Os trabalhos para participar do Combalf foram prorrogados até 30 de maio, então dá tempo aí para a UFAC, para a UFAL, para mandar trabalho, porque com certeza vocês têm relatos de experiências exitosas para mandar.
Ana Paula diz que o som está muito baixo, mas eu acho que, daqui da minha parte, não sei como te ajudar. Bom, eu pensei, ao fazer essa palestra para vocês, trazer um pouco das dimensões de Paulo Freire, e como vocês, alguns conhecem Florianópolis, outros não conhecem, eu pensei em trazer praias de Florianópolis para vocês ficarem animados a vir a conhecer em Florianópolis, mas, na realidade, é apenas um recurso didático para me lembrar o que eu tenho que falar para vocês. A palestra que eu vou falar para vocês é fruto de uma pesquisa que já finalizamos, que foi fazer uma leitura de algumas obras de Paulo Freire e tirar dessas obras dimensões importantes para pensar a docência, para pensar o currículo, né? Depois eu posso para encaminhar para o Nadson, inclusive o artigo que está publicado, que vocês podem depois aí ter essa fala em termos de publicação, né? Então, é alfabetização e docência, um diálogo com Paulo Freire. Acho que pode passar a primeira praia, Nadson. Então, não sei se vocês estão vendo aí bem a praia. Esta praia se chama Lagoinha do Leste, né? Então, é uma praia aqui em Florianópolis que se chama Lagoinha do Leste. O interessante é que não se chega nessa praia direto assim, não, eu vou lá na Lagoinha do Leste e vou de carro e se chega, não. A gente tem que ir até uma praia e depois que chega na Lagoinha, nessa praia da Armação, a gente faz uma trilha de 40 minutos caminhando, né, por esses morros aí, até ter essa visão paradisíaca aí, que é a visão da Lagoinha do Leste. Essa praia está colocada estrategicamente aí para lembrar-nos sempre que alfabetização, docência, currículo, prática pedagógica, formação de professores, valorização do magistério é uma decisão política. E é por isso que Paulo Freire foi tão questionado, porque as pessoas querem tirar da alfabetização essa dimensão. A alfabetização é um ato político. Então, não pode ser apenas um programa episódico deste ou daquele governo. A alfabetização tem que ser entendido como política educacional, como projeto de Estado, projeto de nação, e implica decisão política. É uma decisão política valorizar os professores da educação básica. É uma decisão política valorizar os professores da educação superior. É uma decisão política eu preparar uma aula com carinho para os anos iniciais do ensino fundamental. É uma decisão política eu fazer vivências com qualidade para a educação infantil. É uma decisão política eu fazer da minha EJA um espaço em que a linguagem é viva, pulsante. Ou seja, essa dimensão política, ela está presente numa concepção de alfabetização que vai dialogar com o livro Alfabetização, Leitura de Mundo, Leitura da Palavra, Leitura da Palavra, Leitura de Mundo, que Paulo Freire escreveu com Donaldo Macedo. Então, essa foi uma dimensão, essa é uma das críticas que os pesquisadores da ABALF fazem à Política Nacional de Alfabetização, justamente por negar essa faceta importantíssima, que é, quando eu preparo uma aula, quando eu alfabetizo uma criança, quando eu realizo atividades interessantes na educação infantil, quando eu faço um trabalho integrado de qualidade na educação de jovens e adultos, isso, antes de tudo, tem por trás uma dimensão política, uma escolha, uma intencionalidade. Nada é neutro ao fazermos em educação. Então, quando a gente pensa a educação numa perspectiva freiriana, é pensar, não existe neutralidade, existe intencionalidade, existe propósito, selecionar um texto, realizar uma estratégia, escolher um conteúdo, fazer esta ou aquela atividade, é, sobretudo, uma decisão política diante do repertório conceitual que a gente tem. Inclusão é uma decisão política. Atendimento educacional especializado é uma decisão política. Abertura de turmas de educação de jovens e adultos é uma educação política. Valorização das escolas de educação básica e das universidades é uma decisão política. Então, eu penso que essa é a primeira aprendizagem que Freire traz para nós. Vamos passar a segunda. Depois, no debate, vocês vão me perguntando, né? Essa praia que vocês estão vendo aí é a Praia dos Açores.
Então, vejam que praia linda. E nessa leitura da Praia dos Açores, a gente traz o livro Cartas a Cristina para Paulo Freire, para entender que alfabetizar, educar, é uma produção cultural também. É uma decisão cultural, é uma decisão política, curricular, cultural, enquanto artefato que os seres humanos fazem para que outros seres humanos, enquanto sujeitos cognoscentes, na perspectiva de Paulo Freire, possam aprender. Então, vocês vão brigar comigo, né, Nados? Mas eu já estou me aposentando, vocês podem brigar, né? O que é que vai acontecer se vocês brigar comigo, Nadson? Se disser assim para mim, professor Lorival, existe escola 100% paulo-freireana? Não existe. Existem escolas e pessoas que podem trabalhar com indicativos da obra de Paulo Freire, mas 100% não existe. Por quê? Quando eu estou num ambiente que eu já decido, sem consultar o outro, o que ele precisa aprender, eu já deixei de ser Paulo Freire. Quando eu entro num lugar achando, existe, e vocês vão brigar comigo, mas eu vou dizer, né? Porque aqui no meu departamento também é assim. Por exemplo, os estágios. O nosso estágio vai fazer uma intervenção. Quando eu digo que o meu estágio vai fazer uma intervenção, eu já deixei de ser Paulo Freire. Porque eu não vou intervir sendo Paulo Freire. Eu vou aprender com o outro. Nós dois podemos intervir junto, mas ser só um movimento da universidade para a Escola de Educação Básica, não está certo. Até porque o Paulo Freire vai nos ensinar que nós, professores universitários, precisamos calçar as sandálias da humildade e aprender que precisamos aprender muito com os professores que estão na educação básica, assim como eles aprendem com a gente, dimensões fundamentais da questão da pesquisa e da extensão. A dimensão cultural é essa coisa plural. Aí vocês vão brigar comigo. Paulo Freire seria contra a política nacional de alfabetização? Seria. Se ela for homogeneizante, se ela não respeitar a diversidade cultural, se ela não respeitar este país imenso que é, Paulo Freire seria contra a Base Nacional Comum Curricular? Seria. Se a Base Nacional Comum Curricular apontar o único caminho, não respeitar a diversidade cultural, os diferentes olhares, as diferentes pessoas, é claro que ele seria, porque a dimensão cultural... Eu estou um pouco estressado, né, Nados? Que eu tenho que me aposentar já, mas tu veja só. O Paulo Freire, professora Adriana diria, professora Silvana, Valéria, Hugo, Evelyn, que estão aqui, o que é que ele diria? Planta se cultiva, né? Planta se cultiva, animal se treina, ser humano se educa. E ser humano se educa não se forma, no sentido de formatação, né? Por isso que, para ele, a formação é a profissionalização docente. Né? O tempo todo a gente está se profissionalizando, o tempo todo a gente está aprendendo. E essa dimensão cultural é fundamental. Olha o que as tecnologias da informação e da comunicação fazem conosco. Vocês estão escutando um catarinense aqui, né, com todas as suas aprendizagens, com todas as suas trajetórias, mas vocês estão permitindo que com bastante humildade eu possa falar, mas cada um dessas 106 pessoas que estão aqui tem um repertório lindo para falar de Paulo Freire. É porque o Nadson, nesse momento, não, vamos escutar o professor Lorival, aquela coisa toda. Mas essas 106 pessoas que estão aqui, Silvana, Luciana, Hugo, Evelyn, Felipe, quantos que estão aqui, tem N coisas para falar de Paulo Freire. E é isso que Paulo Freire arrebenta, coloca o miolo na mesa, bota para discutir, quer dizer, todos nós somos sujeitos cognoscentes. Pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa, programados para aprender e impossibilitados de viver sem uma referência do amanhã. Onde estiver homens e mulheres querendo ensinar, tem que ter homens e mulheres querendo aprender, não de quem sabe mais para quem sabe menos, mas de quem vive junto e aprende. Então, não há de A sobre B, não é de B sobre A, mas é de A com B e B com A. Então, essa dimensão cultural, de saber que as crianças se apropriam da cultura e produzem cultura, que os idosos se apropriam da cultura e produzem cultura, e essas diferenças, essas precisam ser valorizadas, é fundamental. Às vezes parece uma concessão, né? Vamos valorizar a cultura local, tem que trabalhar isso e tem que valorizar a cultura local. Mas valorizar a cultura, valorizar a diferença, valorizar as identidades, valorizar os povos, valorizar os sujeitos,
justamente isso é que Paulo Freire propõe. E é por isso que alguns mais vinculados a uma pedagogia, como é que eu vou dizer isso com bastante carinho, uma pedagogia mais científica, digamos assim, questiona um pouco, porque o Paulo Freire vai dizer, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Né? Então, é estes saberes que a gente vai se apropriando. Pode passar, Nadson. Esta praia aí é chamada Praia da Daniela. Olha que praia linda, né? Para vocês ir para Santa Catarina, tomar um banho, fazer uma volta aí. Eu estou falando com vocês, vocês têm praias lindíssimas também. A Praia da Daniela é para me lembrar o quê? Do livro lá, Por uma Pedagogia da Pergunta, escrito com Antônio Faundes, né? Ou também o livro A Sombra desta Mangueira, é a dimensão da alteridade. Estudar Paulo Freire é lutar contra qualquer forma de intolerância e preconceito. Estudar Paulo Freire é valorizar o diferente e as diferenças. Estudar Paulo Freire é saber que Silvana, Patrícia, Hugo, Evelyn, Felipe, meu Deus, assim, Adenaide, Adriana, Alene, Alexandre, Alexandra, Alice, Aline, Ailson, Amanda, Ana Carolina, Ana Paula, Andresa, Bruna, Camila, Carla, Crislane, Cristiane, Daniel, Danilo, Davi. Meu Deus do céu, todos são sujeitos cognoscentes, todos podem aprender, todos têm uma história, todos têm as suas trajetórias de vida, todos são sujeitos cognoscentes. E o Freire vai dizer, existe um objeto cognoscível, que é aquilo que, por meio da mediação intencional, do trabalho qualificado do professor, o sujeito aprende, né? Ô, Nadson, eu não sei explicar com o carinho que vocês merecem, mas eu acho que a próxima praia eu consigo explicar isso aí. É porque... pode passar para a próxima praia, Nadson, né? Que é a praia de Armação. Olha que linda essa praia. Para dizer para vocês a dimensão educacional que o Paulo Freire vai trazer em seus livros. As pessoas confundem educacional com processos de escolarização, né? A obra de Paulo Freire nos ajuda a entender, Silvana, o processo de escolarização, mas ajuda a entender muito mais o processo educacional. É do ser humano a educação, professora Adriana, não necessariamente a escolarização. Eu não sei dizer isso com vocês, o que eu quero dizer é que tem pessoas pouco escolarizadas, Nadson, que têm uma alma de ouro, e tem pessoas com estágio pós-doc que são mau caráter. Não é um diploma que define uma pessoa, não é um título que define uma pessoa. Para Paulo Freire, o processo educacional é muito mais do que a certificação. É como a pessoa é diante da vida, é como a pessoa é no respeitar os outros. Então, nós temos pessoas idosas que nunca passaram pela escola, Adriana, mas estão altamente tituladas na obra de Paulo Freire, e nós temos pessoas com estágio pós-doc e que não é capaz de escutar um minuto outro, porque ela só consegue escutar a si mesma. O Adriano, meu departamento, tem 23 professores. Uns pensam que são Deus, outros têm certeza que são. Não é? Porque, assim, meu Deus do céu, eles tomam conta de tudo. Eles tomam... Olha, quer ver quando a gente vai fazer pós-doc? Meu Deus, a pessoa faz pós-doc, então ela vai fazer pós-doc lá na Argentina, né? Lá na Universidade de La Plata. Meu Deus do céu, e ela vem tão animada que a aula dela é o pós-doc, o artigo dela é o pós-doc, o sonho dela é o pós-doc, e a gente, não, olha, mas tudo bem, professor, que coisa boa o seu pós-doc, mas nós estamos aqui precisando, ó, a escola tal está precisando de uma palestra, um projeto pedagógico, a turma de EJA de tal está precisando de uma visita, o curso de pedagogia está precisando de alguém com a ideia. Quer dizer, essa dimensão educacional e da escolarização é fundamental. É por isso que Paulo Freire seria contra dizer assim, nós vamos erradicar o analfabetismo, como se o analfabetismo fosse uma doença. Não, é fruto de uma sociedade desigual, injusta, que não valoriza, né? E é neste sentido que o processo de escolarização é fundamental. Mas o processo de escolarização é fundamental para a libertação. Para a libertação, né? E aí que é muito importante, por isso que, olha, vocês vão brigar comigo, mas eu vou dizer, né? Porque até mandar um ofício aqui para o reitor para me ser demitido, dá tempo de eu me aposentar.
Às vezes as pessoas querem fazer o máximo e não fazem o básico. O que é fazer o básico? Preparar a sua aula com carinho. Chegar lá no berçário e saber que a ação que eu faço no berçário é uma ação pedagógica. Entender que o que eu faço lá no primeiro ano, quando eu canto uma música com as crianças no primeiro ano, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Quando eu canto isso com a vida, com preparação para trabalhar a oralidade, para trabalhar a aprendizagem da leitura, para trabalhar a aprendizagem da escrita, isso é fundamental. Quando eu estou numa turma de educação de jovens e adultos, que eu escolho um texto, que eu levo para os alunos o texto, que eu leio com eles esse texto, que eu coloco no quadro esse texto. Ou seja, as pessoas às vezes querem fazer muito, e o fazer muito é fazer bem aquilo que nós somos para fazer, que é preparar uma aula de qualidade. Então, não pode ter, Nadson, uma aula na UFAL que não seja boa quando nós temos doutores aí. Tem que ser gente que vá de coração inteiro para a sala de aula, que prepare. Porque assim como a criança, Nadson, prepara que o professor não preparou a sua aula, os nossos alunos na universidade também sabem quando a gente não preparou a nossa aula. E para Paulo Freire, o gosto pela docência é um gosto educacional. O gosto educacional é muito mais que o gosto da escolarização. Por quê? Porque eu não estou formando apenas profissionais, eu estou formando pessoas. Por isso que na escola a merendeira é educadora, o que limpa a escola é educador, o diretor é educador e o professor é educador. Na escola tem professores educadores e tem apenas professores. Apenas professores são aqueles que vão lá, repassam conteúdo. Professores educadores é que sabem que a transmissão de conteúdo, a socialização de conteúdos é muito mais que uma dimensão técnica, é uma dimensão que se mistura com a vida. É fácil ser assim? Não é fácil. Não é fácil ser educador. É muito mais fácil ser professor. E eu, às vezes, nessa altura do campeonato, sou muito professor. Olha, isso aqui é o texto tal, está na página tal, vão lá ler, entendeu? Mas ser educador, nada, é se importar com o outro, é ter uma escuta sensível, é olhar o outro, é preparar uma aula com carinho, é estar atento ao outro. É muito difícil, mas, né, Paulo Freire nos ensina isso. Moçambique, vamos passar, Nadson. A próxima praia, então, é a praia de Moçambique. Professora Adriana, na praia de Moçambique, Paulo Freire vai nos ensinar no livro Pedagogia da Animação, Cartas e Outros Escritos, que foi organizado pela sua esposa, a dimensão curricular, né? E a dimensão curricular é muito difícil, né, explicar numa aula com o carinho que vocês merecem. Eu vou dar um exemplo assim. Vamos imaginar que a Silvana é professora de ciências numa quinta série. Okay? Para ver como é difícil, na prática, aplicar Paulo Freire. Então, professora Adriana, a Silvana é professora de ciências na quinta série. E ela vai ter que trabalhar anfíbio, seres vivos, anfíbio. Aí ela vai trabalhar anfíbio, seres vivos, o anfíbio tem isso, o anfíbio tem aquilo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela lê Paulo Freire, ela diz assim, mas eu estou muito tradicional, gente. Eu estou muito tradicional para dar aula desse anfíbio. Eu vou levar um sapo para a escola, eu vou levar um sapo numa caixa, as crianças vão colocar a mão no sapo, as crianças vão abrir o sapo, e a Silvana fica feliz, está vendo? Agora eu sou Paulo Freire, porque eu já levei o sapo, eles estão vendo isso. Né? E eu diria que isso são apenas indicativos de trabalhar uma prática mais lúdica, numa dimensão freiriana. Mas a primeira pergunta que Freire nos faria é: em que medida as crianças na contemporaneidade, nesta localidade, nesta situação, precisam trabalhar sobre anfíbio? Entendeu? É essa dimensão. Ô, professor Adriano, eu não sei explicar com o carinho que vocês merecem, mas não é o sujeito que está a serviço do currículo, é o currículo que está a serviço do sujeito. Como é que nós fizemos isso, Adriana? Porque meu aluno está na quarta série e não sabe o que é um hiato. Se na quarta série ele não sabe o que é um hiato, ele tem direito a aprender isso na quarta série.
Ah, mas meu aluno já está no 6º ano do ensino fundamental e não está sabendo isso. Se o meu aluno está no 6º ano fundamental e não está sabendo aquilo, eu sou responsável. O currículo está a serviço do aluno. Isso não significa ausência de conteúdo, isto não significa promoção automática, isto não significa curvatura da vara, mas o currículo deve estar a serviço do aluno. Eu não sei explicar para vocês, porque eu sou professor de produção textual aqui há muito tempo, aqui na Faculdade de Educação, né? A minha disciplina no mestrado, doutorado, é produção textual, tese e dissertações. E, às vezes, a gente parte do pressuposto, Nadson, que o outro já sabe aquilo que a gente sabe, entendeu? Então, a gente diz assim, porque a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, o outro não sabe o que é zona, o que é desenvolvimento, o que é proximal, e nem Vygotsky. Mas a gente fala achando que o outro já sabe. A gente diz assim, Adriana, olha, x mais x é igual a 10, 2x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 2, x é igual a 5. O outro não sabe o que é o x, o que é o 2, o que é o 5. A gente diz oração coordenada adverbial de modo, o outro não sabe que oração, que é coordenado, o que é adverbial. Ou seja, o maior desafio, quando a gente pensa em currículo, é entender que eu estou numa trajetória, não significa que o outro esteja na minha trajetória e o meu papel é fazer com que o outro possa aprender. Tem gente que diz assim, meu Deus, aquele palestrante é maravilhoso, mas eu não entendi nada do que ele disse. Então, para que serve um palestrante desse? Meu Deus, aquele professor é inteligentíssimo, mas a gente não sabe o que ele quer dizer. Ou seja, aquilo que eu digo, falta azeite na botija. Então, quando o Freire fala numa dimensão curricular, é entender aquilo que eu ensino, o outro precisa aprender comigo. Tem um pensador existencialista que diz assim, eu não posso começar a pensar do ponto zero, porque o que eu penso já foi pensado, e em tal pensamento eu fui acolhido. Mas eu não posso esperar que o outro, Nádia, saiba aquilo que eu estou sabendo. Eu preciso fazer aquilo que a gente chama, pode passar a próxima praia, faz favor, que é a praia de de Canasvieiras, que é a dimensão didática, que é a transposição didática. Vocês que são professores de alfabetização há muito tempo, né? Imagina nós chegar com as crianças do primeiro ano e dizer assim, crianças, hoje nós vamos aprender a relação grafema e fonema. Meu Deus do céu! Crianças, hoje nós vamos aprender a consciência fonológica. Ou chegar numa turma de eles e dizer, olha, pessoal, hoje nós vamos aprender uma dimensão semântica, nós vamos aprender uma dimensão linguística. Gente, a gente faz tudo isso o tempo todo, relação, grafema, fonema, codificação e decodificação, consciência fonológica, dimensão linguística, sistematização do código. Mas o que é que a gente faz o tempo todo, Adriana? A dimensão didática, que nada mais é que a transposição para que o outro possa aprender. E é isso que o Freire vai dizer, que a gente tem que ser molhado, ensopado, encharcado das nossas águas, dos nossos saberes, mas não pode esquecer que o outro precisa ser também encharcado, molhado, tem os seus saberes e precisa aprender conosco. Vão brigar comigo, mas eu vou dizer, a dimensão didática é fundamental e no livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, é outra pesquisa que a gente fez, o Paulo Freire vai falar sobre curiosidade epistemológica, abertura para o novo, apreço à tolerância, né? Mas ele vai falar rigorosidade metódica. O que é a rigorosidade metódica? Nós precisamos, sim, nos cursos de formação inicial, ensinar os nossos professores a elaborarem um planejamento, elaborarem um objetivo, selecionarem uma estratégia. Isso é rigorosidade metódica. Mas o problema é se a gente faz isso sem vida ou se a gente faz isso ligado com a vida, algo que é contextualizado, mas é uma dimensão didática fundamental e que precisamos aprender. Qual é a grande diferença, se vocês disserem para mim assim, entre a pedagogia histórico-crítica e a pedagogia numa visão da educação libertadora? Ambas têm a dimensão do conhecimento científico, ambas têm a dimensão de respeito ao outro, ambas têm a dimensão de autoridade do professor, mas a grande diferença é a perspectiva do diálogo.
Essa é a grande diferença. A perspectiva do diálogo. O aluno, numa visão freiriana, não é alguém menor. Não é alguém menor. Ah, porque eu sou pequeno, porque, meu Deus, tu pode ser o que for. Mas no processo de aprendizagem, numa leitura de Paulo Freire, sempre existe a horizontalidade. Adriana, e existir a horizontalidade não é desautorizar o professor. Não é tornar o aluno centro do processo. Sim, o Paulo Freire até falou isso numa palestra, e ele vai dizer isso no livro Pedagogia da Solidariedade. As pessoas leem equivocadamente ele, achando que desautoriza o professor. Não, não é desautorizar o professor. O professor continua sendo autoridade naquela dimensão pedagógica, sim, mas é uma dimensão de horizontalidade. E é por isso que quem lê Paulo Freire tem que ter um coração sereno, uma mente paciente. Sabe, Luciana? Uma mente que possa ter a capacidade de escutar, né? Saber valorizar o aluno, reflexão permanente. Quer dizer, é difícil, Nádios. É muito. Ô, Adriano, é muito bonito eu falando aqui, mas é difícil. É difícil, porque às vezes a gente já prepara a nossa aula, já está tudo pronto. Olha, eu fui professor de creche e fui professor de EJA. 8 horas eu chego, 8h15 chego no Nescau com bolacha, 8h30 tem que dar o Nescau com bolacha, 9 horas tem que levar para o parque, 9h30 vem a sopa, 10 horas tem que dormir, 11 horas a supervisora passa para ver se estão dormindo. Não é simples ser Paulo Freire. E nós na universidade? Agora eu vou pegar no pé de nós da universidade. Como é que nós, na universidade, departamentos que se odeiam, vão formar gente que se ama? Não existe isso, gente. Não sei vocês, mas na minha universidade tem departamentos que não se falam com outro. Como é que vão dar conta disso? Como é que a gente ajuda alunos numa perspectiva interdisciplinar, né? Interdisciplinar, se nós somos altamente disciplinares? Nados, eu sou professor de alfabetização e letramento desde 1999, mas se eu faltar uma reforma curricular, é capaz de alfabetização sair do currículo, da matriz curricular. Eu não posso faltar, eu não posso perder, porque currículo é um espaço de poder. Currículo é um palco de negociação. Então é muito difícil ter um coração freiriano numa sociedade altamente capitalista, altamente selvagem, altamente desigual. Por isso que eu sempre falo, a gente pode ter indicativos, possibilidades, busca, mas 100% é muito difícil. Essa dimensão didática é fundamental na perspectiva de saber planejar, saber escutar, saber realizar uma estratégia, mobilizar os saberes, realizar um plano com qualidade, escolher um conteúdo, né? Tudo isso são dimensões da perspectiva didática. Pode passar a outra praia. Nadson, pode passar a outra praia. Essa praia é Ponta das Canas. Na praia de Ponta das Canas, Maristela, a gente aprende a dimensão escolar. E aí, essa dimensão escolar, que também pode ser chamada por alguns, numa leitura de Paulo Freire, de uma dimensão institucional, é o seguinte questão. Aí tem a UFAL, né? UFAL, né? UFAL tem curso de pedagogia, UFAL tem programa de pós-graduação. Tem a UFAC também, né? Tem curso de pedagogia, tem o programa de pós-graduação. É povoado por anjos? Não. Povoado por gente, por ser humano. E o Freire vai dizer, gente ama, gente sofre, gente chora, gente erra. Então eu vou dizer uma coisa para vocês aí, Luciana, Maristela, Mariana, Adriana. Vocês têm problema... Ô, Nadson, qual é a tua universidade? UFAC, né? UFAC, né? FAC. UFAC. A UFAC tem problema? Com certeza. O teu departamento tem problema? Com certeza. Mas vocês se brigam aí dentro. Vocês se matam aí dentro. Vocês se agarram aí dentro. Vocês se fazem tudo aí dentro. Mas lá fora, a UFAC é a melhor universidade do mundo. Entendeu? Porque o Paulo Freire nos ensina que o capitalismo selvagem, Maristela, ele faz propaganda contra nós. Ninguém vai falar bem da universidade pública se nós não falarmos. Ninguém vai falar bem da nossa escola, do nosso curso de pedagogia, do nosso programa de pós-graduação, se a gente não falar. Então, como é que a gente pode mesmo falar mal?
Eu pego um ônibus com um aluno da pedagogia da UFAC, ele diz, esse curso não está bom, esse professor não está bom, essa coisa não está bom. Como é que esse aluno que vai levar o diploma, uma chancela dessa universidade, pode falar mal da sua universidade? Não é que ela é perfeita, mas tem que se acertar isso lá dentro, nas relações institucionais. Porque assim, ó, difícil... Olha, se vocês verem uma mensagem ou uma notícia no jornal do William Bonner dizendo assim, ó, professores do Rio Branco alfabetizam crianças com qualidade. Quê? Isso aí, para sair no Jornal Nacional, meu Deus do céu, tem que pagar milhões às vezes. Não pense que as notícias boas são gratuitas. Mas se disser assim, ó, professor do Rio Branco jogou um tijolo na cabeça de um aluno. Olha, sai no Bom Dia Brasil, sai no Jornal Nacional, sai no Jornal Hoje, entendeu? Caiu uma parede da Universidade Federal de Alagoas. Sai em tudo quanto é lugar. Mas não diz assim, ó, professores de Alagoas realizam um projeto de acompanhamento a professores alfabetizadores na região tal. Isso não sai. Professora de Alagoas publicou um artigo em uma revista internacional sobre o processo de alfabetização de crianças autistas. Isso não sai, gente. A grande mídia, né, que não está a serviço do público, que não está a serviço do povo, não fala bem. É só vocês verem quem é que vai falar sobre educação. Por que nós não somos chamados a falar sobre educação? Por que os professores e as professoras, na maioria das vezes, não são chamados para falar de educação? Quem que fala sobre educação nesse país, gente? Então, neste sentido, o Paulo Freire vai dizer, cuide bem, fale bem, trate bem do seu chão, da sua roda de cultura, do seu espaço, do seu lugar. Isso não significa, Silvana, achar que ele é perfeito. Não. Isso significa que ele pode melhorar. E agora a Adriana vai brigar, mas eu vou dizer, e vocês podem achar assim, ó, pode chamar o professor Lorival, eu venho aqui, eu converso com vocês. Gente, mas não existe solução fora de vocês. Não existe solução fora daquela escola, daquele contexto, né? As pessoas que vão de fora podem dar uma pista, mas a solução dos problemas está naquele grupo, naquele coletivo. Pode passar a próxima praia. A próxima praia. Essa é a praia de Naufragados. E eu trago para a praia de Naufragados para falar a dimensão da aprendizagem. Olha, quem desistiu de aprender, Paulo Freire diria que desistiu da vida. Entendeu? Nadson, aprender é para sempre. Até tu morrer, tu vai aprender. E para algumas tradições religiosas, mesmo depois da morte, tu continua aprendendo. Então, não tem opção. Aquele professor, na teoria é uma coisa, na prática é toda, já deixou de aprender. Aquele professor, não adianta, eu não vou estudar, porque já está tudo aqui na minha cabeça. Olha, vai ser naufragado aí. Né? Quer dizer, a aprendizagem. Não existe nada mais bonito no ser humano do que a aprendizagem. Maristela, tu pode ser casada com uma pessoa há 30 anos. Olha, uma pessoa que é casada com uma pessoa há 30 anos, olha, depois desses anos tudo, no 31º ano, ela continua aprendendo. Não é? Olha, não tem pessoa que diz assim, Adriana, meu Deus, eu era casada com uma pessoa há 40 anos, de repente ele se levantou, fez a mala e foi embora. Viveu 40 anos e não conhecia a pessoa. Não aprendeu tudo sobre a pessoa, porque o ser humano aprende sempre. E a pessoa que tem a alma para aprender, Maristela, tantos ou Nadson, tem uma pesquisa da Rosimaria Scrissani, a professora Maria Isabel da Cunha já tem escrito isso no livro O Bom Professor e a Sua Prática. Mas tem uma pesquisa que tem gente que sai da faculdade com 24 anos e já chega morto na escola, e tem gente que está quase se aposentando e ainda assim a sua aula continua sendo uma aprendizagem. Ele continua animado, ela continua aprendendo, ela continua fazendo atividades interessantes. Por quê? Porque o seu coração é sempre aprendente. Sempre aprendente. Agora, tem gente que diz, vamos fazer um bolo, não tem ovo. Eu trago ovo, não tem trigo. Eu trago trigo, não tem fogão, eu consigo fogão. Não, na realidade, a pessoa não quer fazer o bolo, porque o seu coração desistiu de aprender. Então, aprender é um compromisso para a vida toda. E aí, Nadson, a próxima praia
que é a Praia Brava. Pode passar. A próxima. Congelou aí? Eu acho que o nado se congelou. Não. Passou a praia, professor? Não passou. O povo naufragou aqui na praia de Naufragados. Isso, que é esta praia que é a dimensão da esperança. Adriana, um bom professor, diz assim, ó, meu aluno não fez a monografia. Não, ele diz, meu aluno ainda não fez a monografia. Um bom professor diz assim, ó, meu aluno não está alfabetizado. Não, ele diz, ainda não está alfabetizado. Né? Aquele meu diretor é um terror. Não, aquele meu diretor ainda é um terror. Aquele ser humano vai mudar, é impossível que ele seja tão ruim assim. Quer dizer, essa dimensão da esperança, né? De colocar sempre, mesmo que a onda esteja brava, mesmo que a onda esteja com dificuldade, mas colocar essa dimensão da esperança. Né? E não é, o Freire vai dizer, né, no livro Pedagogia da Esperança, que não é uma esperança neutra, açucarada, mas é uma esperança, Edivanaldo, uma esperança como um imperativo existencial e ético. Eu não sou esperançoso por teimosia, eu sou esperançoso por dimensão existencial e dimensão ética. Então não dá de desistir da caminhada. Pode passar o próximo, Nadson? Então eu sei que às vezes, da educação básica à educação superior, acontece aquilo que Paulo Freire diz para a gente. Cansaço existencial, desânimo social, né? Fadiga emocional, mas a gente tem que sempre aí, ó, acreditar no potencial criativo do ser humano, continuar fazendo a nossa prática pedagógica, não assumir compromissos que são do Estado. O que é que quer dizer isso? Vocês vão brigar comigo, mas eu vou dizer. Eu trabalho numa escola. Se naquela escola tem papel pardo, é com papel pardo que eu vou trabalhar. Eu não vou tirar dinheiro do bolso daquilo que o Estado me paga, que já é tão pouco, para comprar outro papel. Eu vou trabalhar com aquilo que a escola tem, mas eu vou fazer o melhor possível. O melhor possível com as condições concretas que eu tenho. Porque senão, gente, a gente coloca uma carga, uma pedra, muito além do que a gente pode oferecer, né? Do que a gente pode suportar. Pode passar, Nadson? A dimensão do diálogo, né? Nunca esquecer. E o diálogo, para Paulo Freire, não é apenas uma comunicação. Nós somos muito acostumados, né? Isso. Nós somos muito acostumados a fazer comunicados. Nós precisamos dialogar. E o primeiro diálogo, Silvana, é com a gente mesmo. A gente tem que sempre dizer assim, meu Deus, até que ponto eu me suportaria ser aluno de mim mesmo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder numa dimensão. Será que se eu fosse aluna de mim mesmo, eu me suportaria, né? Como é que eu me veria como professor, né? Então, essa dimensão do diálogo, de escutar o outro, é fundamental. Pode passar, né? Entender, né? Entender que cada criança que se alfabetiza, cada criança que, por meio das nossas interações pedagógicas, começa a descobrir o mundo por meio das palavras, e aqui não importa o suporte, podia ser o caderno, podia ser o computador, mas eu me lembrei agora de Lorenzo, às vezes eu viajo um pouquinho, faço uma digressão, eu me lembrei agora do livro Lorenzo Luzuriaga, no livro História da Educação, que ele vai dizer assim, né, que existem formas de poder. A forma de poder pode ser quem tem armas. Quem tem armas tem poder. Olha o medo que a gente tem, né, Adriana? Que alguém vai apertar o botão da bomba atômica. A nossa preocupação, que quem tem armas tem poder.
Luzuriaga vai dizer, quem tem moedas tem poder. Coisa chique, quem tem moedas, né, gente? Olha, vou sair daqui agora, vou viajar para Paris. Meu Deus do céu, eu não posso fazer isso nem 15 vezes, não tenho condição de viajar para Paris agora. Por quê? Porque eu não tenho moedas. Então, quem tem moedas tem poder. Mas tem uma coisa muito importante, quem tem palavras tem poder, Rosa. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que desvalorizar, Lívia, aquelas pessoas que são capazes de distribuir palavras, aquelas pessoas que são capazes de compartilhar palavras, porque ter palavras é poder. Então, levar uma criança a aprender a ler e escrever, gente, não é consumir informação. Porque o que a gente tem visto é muitas pessoas consumirem informação. Ficam 24 horas no Instagram, ficam 24 horas no Facebook, 24 horas no YouTube, ficam 24 horas na televisão. Não é consumir informação, é refletir com a informação. Refletir com o conhecimento é fundamental. Pode passar, né? A outra. Cada vez que um adulto, né, gente? Esses professores de educação de jovens e adultos que são capazes, por meio de estratégias diversificadas, né? Eu levo um rótulo, eu levo uma música, eu levo um folheto, eu levo uma notícia de jornal, eu coloco um pedacinho de um filme, e a partir desse texto que eu vou montando, eu escrevo isso num papel pardo, eles vão escrevendo, eles vão se alfabetizando. Isso é lindo demais, né? Nas turmas de educação de jovens e adultos. Pode passar? Então, eu queria, assim, que vocês entendessem que, de uma certa forma, nós estamos nessa rede, né? Então, aqui, ó, quantas universidades públicas tem aqui, né? Quantos programas de pós-graduação tem aqui? Isso aqui é uma atividade integrada, né? Entre o programa de pós-graduação da UDESC, que eu faço parte, o programa de pós-graduação da Federal do Alagoas, né? O programa, aliás, olha só, eu não sei vocês, eu sou vice-coordenador do programa aqui de pós-graduação, e eu vou botar isso aqui na minha sucupira. Eu vou botar isso aqui na sucupira. Fizemos uma atividade, quer dizer, quantos grupos de pesquisa tem aqui, quantas universidades tem aqui, universidades públicas, programas de pós-graduação juntos, e vocês com essa. Olha, são 131 pessoas ainda com paciência para me escutar. Isso é uma atividade integrada, Nadson. Quer dizer, somos redes, somos todos redes. Pode continuar. Convidar vocês, né, para o Combalf. Vai ser de 16 a 18 de agosto, presencial na Federal do Pará, e vai ser de 28 a 30 de agosto pela manhã para apresentar os trabalhos de vocês. Os trabalhos podem ser artigos em andamentos, pesquisas, práticas pedagógicas, exposição de materiais, experiências sobre isso. Né? Vão lá no site da Balf, participem. É claro que a Balf, como associação, necessita da anuidade, mas comparativamente a outras associações, é um valor mais aluno de graduação, R$ 30, professor de educação básica e estudante de pós-graduação, R$ 60. Então, é um valor simbólico para participar do congresso. Eu acho que vale a pena vocês aí socializarem o trabalho de vocês. Pode passar, Nadson? Trazer a ponte de Florianópolis para dizer que estaremos sempre aqui, né, à disposição para dialogar. Tem muitos professores, Adriana, que são muralhas. A gente precisa ser pontes, né? Professor muralhas é que tu nunca chega perto deles. A gente tem que tentar ser mais ponte. Pode passar? Eu acho que nós estamos vivendo agora, né? Eu não sei como é que está aí para vocês, apesar de todas as dificuldades. Aqui em Santa Catarina, uma insatisfação muito grande com algumas questões do Ministério da Educação, em termos do novo ensino médio, a política nacional de alfabetização, mas mesmo assim nós estamos em outra vibe, gente, né? Por exemplo, a ABALF já foi recebida no Ministério da Educação, nós já levamos as sugestões para a Secretaria de Educação Básica, quer dizer, nós sentimos outra possibilidade de abertura, de diálogo. Então, eu estou muito esperançoso, né? Que um outro país é possível, que uma outra possibilidade de construção é possível, justamente quando somos respeitados. Pode passar. Parou um pouquinho aí, Nath, pode passar. Acho que trava às vezes um pouquinho, né?
Pode passar. Isso. Vejam, pessoal, essa aí é a minha cidade, se chama São José, que é uma cidade próxima em Florianópolis. E existe uma praia comprida em São José, que a gente vai caminhando de onde mora e chega nessa praia. Aqui é o meu lugar de refúgio, tá certo? Então, eu vim aqui caminhando, pensar essa fala com vocês aqui, Rosa. Por que que eu estou dizendo isso, Nadissa, Rosa, a Adriana, Nadson, a Mariana, a Cristiane, por quê? Porque Silvana, porque a gente precisa de lugar de refúgio, de lugar que a gente possa ir, ficar a gente mesmo, para pensar a nossa prática pedagógica, para pedir perdão a si mesmo, para agradecer a vida por estarmos vivos depois da Covid-19, para pensar uma aula com qualidade, né? E eu espero que, né, eu tão pequenininho nesse barco, tão pequeno assim como vocês, que eu possa ter trazido para vocês a dimensão de Paulo Freire para entender que alfabetização não é só codificar e decodificar, Nadson. É política educacional, é política curricular, é projeto de Estado, é compromisso de nação. E um país que ama o seu povo tem que pensar a alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos. Um grande beijo no coração de vocês e agora eu estou aberto às perguntas que vocês quiserem fazer. Esperam que sejam fáceis para que eu possa colaborar um pouquinho com vocês. Grande abraço, devolvo a palavra à coordenação do evento. Agradecemos, né, ao professor Lorival, né, por nos trazer, né, reflexões tão presentes, né, ou que precisam estar sempre presentes, né, no que se refere ao nosso fazer pedagógico, né, ao nosso ser enquanto humanos, né, enquanto sujeitos cognoscentes também. Lorival, enquanto você iria, né, falando, né, algumas pessoas colocaram aqui no chat algumas falas. A Luciana disse: acho muito interessante essa fala, gosto de ouvir meus alunos. A escuta sensível é uma das dimensões da concepção de ensino de Freire. A Ângela de Oliveira fez um comentário dizendo que as suas reflexões, elas encantam. A Luciana: ensinar exige reflexões, a saber valorizar o aluno. Suas palavras, Lorival, são fascinantes. Penso todos os dias no meu fazer pedagógico, né? Então, essa sua fala, ela nos toca, né, no sentido de trazer, né, os ensinamentos de Freire, né, para nosso pensar, o nosso existir no mundo, nessa relação dialógica com o outro. Então, eu passo a palavra. Algumas pessoas também levantaram, né, solicitaram fala. A Silvana, a professora Silvana, também eu passo a palavra. Tem algumas reflexões que eu fui aqui fazendo nos meus registros, né, justamente, né, para que nós possamos pensar esse ser e estar no mundo com o outro, né, entendendo, como você bem chama a atenção, né, as contribuições de pensar Freire a partir dessas dimensões, né, que vai, né, também implicando, né, no ser docente, na concepção de alfabetização, né, quando você chama a atenção sobre a alfabetização vai além da decodificação, né, uma perspectiva tão restrita de alfabetização, né, mas a alfabetização como diz Paulo Freire, né, aprender a ler e a escrever, também aprender a ser mais, né, levar o sujeito também a refletir o seu estar no mundo, né, esse seu processo de significar também no mundo. Tem aqui uma reflexão do Silvio, que ele coloca: belas contribuições do mestre, parabéns por esta bela aula, a suscitação sobre os saberes diferentes também relembro de outra. Educação tem o poder de transformar o mundo. Sem ela, tampouco mudará. Usava muito em minhas dissertações na época de vestibulando. Que bom, né? Que você... Eu passo para o Lorival, né? Também tecer alguns comentários sobre essas falas, né? Mas que bom, né? Que
Freire, ele continua, né, tão presente, ele vai continuar tão presente, né, nesse nosso pensar, as relações dialógicas, as dimensões, como o Lourival chamou a atenção, né, do currículo, a dimensão pedagógica, a dimensão política, né, eu acho que quando a gente constrói, né, tem clareza dessa concepção, então o meu me colocar diante do outro, ele é ressignificado, né? Desde de simples escolhas, né? Desde falar ou de calar-me, desde interagir com o outro. Então, eu vou passar a palavra, né, para o Lourival, porque é um diálogo que nos inspira, né? Eu sempre leio Freire nessa perspectiva mesmo de pensar o ser, o estar no mundo sempre com o outro, né? E entendendo-me nessa horizontalidade, como bem chama a atenção o Lourival. Mas, Lourival, passo a palavra para você, tem também algumas pessoas que levantaram a mão, a professora Silvana, pediram a palavra, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Você quer que eu passe a palavra para a Silvana, ou você quer também? Eu sei que tem uma pergunta aqui que chegou aqui no meu chat, diz assim, professor Lourival, durante a sua trajetória profissional, qual o seu maior desafio? Né? Chegou essa pergunta aqui. Eu diria que durante a minha trajetória profissional, inclusive agora, meu maior desafio é não desanimar, porque às vezes é tudo feito para a gente desanimar, né? Então, como é que eu respeito o colega que está desanimado, mas eu aquilo não me impede de caminhar. Isso não significa ter uma visão açucarada das coisas, mas, por exemplo, eu trabalhei numa escola com um professor de primeiro ano, eu era tão apaixonado com o professor de primeiro ano, eu alfabetizei no primeiro ano, né? E aí eu levava balão, eu levava o nome das crianças, eu colocava o alfabeto móvel, e as pessoas, meu rapaz, mas tu vai fazer isso? Não, eu vou fazer sim, eu vou fazer o alfabeto móvel um novinho, porque o do ano passado já tá, eu quero outro alfabeto móvel, porque são outras crianças, quer dizer, Aí eu fui trabalhar na educação de jovens e adultos, aí eu levava o violão para cantar com eles, né? As pessoas mais idosas, saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor, na estrada longa, aí botava aquilo num papel pardo, botava aquilo, escolhia as palavras com eles, aí o pessoal dizia, meu Deus do céu, tu vai levar violão? Para que levar violão, cara? Isso aí, o salário não compensa. Essa coisa de alguém que está sempre querendo desanimar, puxar para baixo. Aí eu vim para a universidade, estou aqui desde 1999, e tem colega, mas tu prepara a aula, chega lá, fala com Eu estou querendo dizer que a gente tem que tomar cuidado para não desanimar, tá certo? E, Luciana, para não permitir que ninguém tire da gente aquilo que Paulo Freire chama de gosto pela vida. Ninguém pode te autorizar por ser infeliz, Luciana. Se alguém te diminui, sinto muito, essa pessoa não te merece. Tá entendendo? Se alguém te torna infeliz, essa pessoa não te merece. Paulo Freire sempre é esse convite para dizer assim, ó, vou continuar, não vou desistir, a maré está difícil, mas eu não vou abandonar o barco. Então é isso aí, porque da educação infantil à pós-graduação, tem sempre pessoas que já acordam assim para baixo, que não querem planejar, que não acreditam, mas a gente não pode desanimar. Então, o maior desafio é não desanimar. Isso não significa cansar. Tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou menos reflexivo, tem dia que quando eu termino a aula eu digo, meu Deus do céu, essa aula hoje, né? Imagina, desde 99 lecionando aqui, essa aula hoje eu fui ruinzinho, tadinho. Mas na outra aula eu já me animo novamente e continuo. Professor Adriano, eu acho que devolvo, porque outras pessoas podem fazer perguntas na oralidade também, né? Então, acho que quem levantou a mão pode estar falando agora, né? Isso, eu passo a palavra para a professora Silvana, também professora vice-líder do grupo Gelite, né? E você também chamou a atenção que é vice-coordenador do programa. Eu também sou vice-coordenadora do programa de educação, PPGS Edufal, e a professora Silvana é vice-coordenadora do programa de mestrado profissional de ensino de ciências e matemática. Né? Então, estamos aqui também nesse desafio, né, de nos fortalecermos e de estar com o outro nesse diálogo, né, o tempo todo na universidade. Então, eu passo a palavra para a professora Silvana. Boa noite, professor Lourival. Boa noite, caros colegas. A Valéria levantou a mão primeiro, mas como você passou a palavra para mim, eu vou
pedir licença para a Valéria, porque eu vou citar somente, professor, dizer assim que eu estou grata. Eu aprendi muito com Paulo Freire já, e sei que ainda tenho que aprender mais. Tudo que você falou foi me dando uma alegria muito grande. Estou muito feliz. Aí eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu tinha que te agradecer. Tenho que te agradecer por essa perspectiva do diálogo, né? Que você já apresentou tanto aqui nas diferentes universidades que estão aqui, os diferentes cursos, nós temos aqui também prefeituras, nós temos projetos de extensão, enfim, outros estados estão por aqui, então, essa perspectiva de diálogo, ela tem que ser mantida, não pode ser realmente na perspectiva que nós vivemos até há pouco tempo. 100% Paulo Freire, não é possível, mas nós podemos fazer o mínimo, que é o esperançar, né? Não perder a esperança. E pensar que se eu dialogo e tenho esperança, eu já consigo caminhar. E aí eu vou criar pontes, né? Eu vou conseguir dialogar, eu vou conseguir saber o que o outro está falando e deixo essa educação na perspectiva comercial que nós estamos vivendo e que está tão pesada para nós. E aí, nessa perspectiva comercial, nós vemos, né, uma educação que está munindo, e aí eu acho que eu vou dizer municiando, ou posso dizer armando, e aí é o poder da palavra mesmo, os nossos alunos, só que tem alguns que estão indo com estilingue e outros indo com metralhadora, então nem nesse sentido também não estamos fazendo adequadamente. Mas eu prefiro dizer que nós temos que munir os nossos alunos e municiar de palavras. Essa nós temos condições de deixar com eles, e eles vão criar novas palavras, novas possibilidades, se dialogar, se nós conseguimos fazer isso, né? Gostei demais quando você disse que erradicar o analfabetismo, mas o analfabetismo não é doença. E nós pensamos mesmo, é um analfabeto, quase que eu saio do lado dele. É como se ele tivesse Covid também. Agora, no tempo que nós estamos vivendo, gostei demais quando eu li, acompanho seus e-mails, recebo seus e-mails, abro todos e leio e acompanho o que a BAUF está fazendo. Fiquei muito feliz quando vocês foram conversar com o pessoal do MEC, e a perspectiva de que esse PNA, ele já foi. É a grande perspectiva. Espero, sinceramente, que nós vamos falar daqueles momentos difíceis da educação brasileira, sim, porque nós não podemos esquecer do passado, e esse vai ser um momento difícil, né? Mas, e aí eu quero te provocar um pouco. A Eva viu a uva. Nunca foi tão importante questionar quem é a Eva. Onde é que ela está colhendo a uva? Será que ela vê a uva? Essas notícias que nós estamos vendo ultimamente. É isso, professor. Muito obrigada pela sua fala. Que lindo. Vou compartilhar o link da gravação. Obrigada. Meu Deus, como é que fica o meu coração, né? Meu Deus do céu, né? Essa questão da Eva viu a uva, né, mostra, né, a atualidade do pensamento de Paulo Freire e só reafirma a dimensão política do ato pedagógico, né? Porque a dimensão política é além da alfabetização, é do ato pedagógico, né? Então, não existe consciência nua, toda consciência é consciência de alguma coisa, toda ação está permeada de intencionalidade, né? E quando vem à tona, a situação é muito pior, né? Porque a elite, até para trazer à tona, ela faz toda uma maquiagem. Ou seja, a situação é bem pior do que aquilo ali, e outras situações
devem ocorrer, e o Freire realmente tem razão em seus escritos, né? No pensamento pedagógico brasileiro, vocês vão de concordar comigo, 3 pessoas são fundamentais no pensamento pedagógico brasileiro, como nós somos aqui. Eu estou falando em termos de plano teórico. Demerval Saviani, Paulo Freire e Rubem Alves. Cada um, a seu modo, traz intensas contribuições, né? E eu acho interessante, Adriana, interessante não, eu fico até perplexo, como algumas universidades negam a contribuição de Paulo Freire, como eu ficava estarrecido em saber que pessoas do MEC podiam negar a contribuição de Paulo Freire e Magda Soares para pensar a alfabetização. Não é compreensível na minha cabeça, mesmo, Nadson, que eu tenha algo contra a tua teoria, mas se tu escreve algo fundamentado, eu preciso respeitar isso e, a partir disso, construir argumentos contra ou a favor, né? Então, eu realmente, Silvana, estou esperançoso, mas está difícil, porque vocês sabem que não foi derrotar um candidato, foi derrotar um paradigma, né? Então, eu estou muito preocupado ainda com alguns cenários que estão ocorrendo. Muito bom te ouvir. Mais alguém? Olha, já estou coordenando aqui, ó. Que é isso, gente? Não, vou falar. Professora Valéria. Rapidamente, professor Lorival, dizer que é um prazer, lhe conheço já de longas datas, discussões sobre EJA, né? Sou do coletivo de EJA, sou professora da universidade e também a ministra, né? Agora estou assumindo estágio em EJA, estágio noturno, e como é bom lhe ouvir. Na graduação? Na graduação Meu aqui Deus, na UFAL. Que coisa chique. Vocês sabem que são raros os cursos que têm estágio. Isso. Exatamente. Nós aqui, nós temos disciplinas obrigatórias, uma luta nossa do grupo, inclusive a professora Marinade faz parte desse grupo, e uma luta nossa, né, para que a EJA se tornasse disciplina obrigatória. Nós temos 2 disciplinas de EJA obrigatória e estágio noturno em EJA. Então, Deus, assim, é um luxo mesmo. é um luxo. É um luxo total no Brasil. Feliz com isso, muito feliz diante de uma caminhada de militância e de ativismo na EJA, me sinto assim muito feliz em poder contribuir. E aí, professor, ouvindo a sua fala, né, como você coloca tão claro para a gente as disputas, sabendo que currículo é território em disputa, né, como já diria Miguel Arroyo, as diferenças, mas que nós também nos complementamos, e há grupos, né, o grupo da professora Adriana, a professora Silvana, nós nos entendemos muito bem, tenho pé na linguagem, estou muito na área de currículo, minha área, eu assumo a EJA e currículos, mas também tenho pé na linguagem. E quando você fala, e eu vou pegar um aspecto da sua fala, quando você falou sobre o sapo, né? E aí eu me remete a uma prova, Ana, que eu fui analisar com as estudantes, né, em uma aula de alfabetização e letramento, em uma outra instituição que eu ministrava aula. E aí eu lembro que uma das provas trazia a imagem de uma tartaruga, né? E aí, o nome que ele pedia para que a criança marcasse, que era a prova Ana, né, era jabuti. Imagine, a gente conhece como tartaruga, ela tem o nome de jabuti no sul, sudeste, e no nordeste, aqui em Alagoas, ela é conhecida como cágado. Então, imagine quando uma criança de Alagoas, né, do nordeste, daqui de Alagoas, vai marcar a alternativa jabuti, né? Veja a diferença, a disparidade de uma prova nacional em larga escala, uma avaliação em larga escala, a distância que ela tem de uma sala de aula de educação básica lá da escola do campo. E aí esse professor, né, a importância desse professor como mediador e, acima de tudo, como alfabetizador, resistindo, transgredindo essa BNCC, essas avaliações em larga escala. E hoje, você sabe, né, professor Lorival, nós estamos lutando na EJA contra o alinhamento à BNCC. Você sabe que a resolução que saiu em 2021, ela diz que a EJA ela tem que estar alinhada à BNCC. Eu estava conversando isso com as estudantes que estão aqui, eu
tenho o prazer de não ministrar aula presencial para estarmos aqui e ouvindo a dificuldade que nós temos, né, em uma resolução que diz a EJA tem que estar alinhada à BNCC. Que dificuldade, né, professor? E nós estamos resistindo e tentando e mostrando que a EJA não cabe dentro da BNCC. Então, são muitas questões, eu estou muito feliz de saber que tem pessoas que pensam como eu e que a gente se encontra. Que bom que você está aqui conosco. Só para dizer que foi muito bom, né, ouvir quem pensa como a gente. Agradeço à professora Adriana, a Silvana, ao Nadson, por me proporcionar e proporcionar aos estudantes essa aula aberta, tá? Muito obrigada. É sobre isso. Nós estávamos muito felizes, o grupo de EJA, né, professora, quando não se falava na BNCC para a EJA, né? Aliás, a resolução, nós não conseguimos superar aquilo, a função equalizadora, né? Aquela resolução ainda é tudo de bom na perspectiva de luta para a EJA, né? E agora essa questão... Resolução de 2000, né? Isso mesmo. É o parecer de Jamil Cury, que eu apresentei às meninas também. Isso mesmo. E aí, agora, esse alinhamento é super perigoso. Mas, gente, essa BNCC, isso é outra aula, né, Nádios? Porque essa BNCC, assim, o grupo de educação infantil é bastante satisfeito com as dimensões da BNCC. No grupo da alfabetização tem uma crítica muito grande, né? O grupo da história acha que é o ressuscitar da taxonomia de Bloom. Vocês sabem como é que essa BNCC aí é um angu de caroço, né? Agora, eu vou aí, Valéria, na seguinte questão. Tudo que for para padronizar, homogeneizar, controlar, dominar e não respeitar quem aprende e quem ensina, não é bom. Não é bom, né? Eu acho que todos são sujeitos pensantes da sua prática, pode... Ah, professor Lorival, você é contra o livro didático? Não, sou contra se o livro didático tem uma visão, né? Esse que não pode tirar a capacidade do professor de criar, de ousar, né? Mas vocês... Valéria, agora tu veja só. A EJA é um campo tão complexo que a gente fica feliz quando um colega diz que tem 2 disciplinas obrigatórias e tem estágio, quando, na realidade, isso deveria ser uma realidade nacional, né? Nádio, só para te ver como é engraçado a coisa, né? A gente está chamando de luxo aquilo que deveria ser direito de todos, de todos. Então, por exemplo, na minha universidade, é uma disciplina opcional que 10 alunos têm que escolher para poder ocorrer, Adriana, mas quando, na verdade, como o currículo é poder, existe assim um convencimento para que outros escolham outras temáticas, aí o primeiro que juntar 10 que tem a carga horária, quando é fundamental as discussões de EJA. E eu vou dizer para os que estão licenciados aqui, olha, EJA é que nem quando a gente se apaixona por alguém que nunca mais esquece. Já disse a elas. Não é verdade? Se você entrar numa turma de EJA, que você lecionar a primeira vez, acabou. Você se apaixona e quer ficar na educação de jovens e adultos. A minha dissertação de mestrado, a alfabetização de jovens e adultos, trajetórias de esperança, eu entrevistei jovens e adultos que retornaram à escola. Qual a expectativa desses jovens? E uma disse assim, voltar para a EJA, ser alfabetizado na educação de jovens e adultos é como uma vela acesa que a gente tem. A gente nunca é igual depois que se alfabetiza, né? Então, a experiência... Duas áreas que eu acho assim, quem atua em educação especial e quem atua na EJA, depois que atuar, se apaixona, né? Vamos lá, mais alguma pergunta, Nadson? Adriana? A Maria José solicitou fala. A Maria José está presente? Maria José? Sim. Lorival, aí eu te convido a sonhar também com as escolas, com a educação do campo. Meu Deus, isso mesmo. Aqui tem um grupo na Federal muito forte. A UDESC, que é estadual, não tem essa dimensão, mas na Federal, ali com a professora Beatriz Ranf, meu Deus, é uma delícia também. Então... Maria José, mas toda modalidade, toda proposta educacional que tem uma perspectiva democrática, inclusiva, que não oprime, realmente é apaixonante. Mas vamos lá? Sim.
É uma honra ouvir e participar desse momento junto a vocês. E eu fui lhe ouvindo, e hoje à tarde eu estava no diálogo com a equipe pedagógica, e chegou uma das coordenadoras e disse: Maria, eu vim agora da fazenda e uma criança me chamou a atenção, porque ela é o 4º ano, nós temos aí as salas multisseriadas, os diferentes saberes, onde não existe saberes maiores nem menores, né? Todos nós aprendemos, mas o quanto a gente ainda não conseguiu romper com as caixinhas. Aí a criança do 4º ano, a professora organizou a sala, e a criança do 4º ano, que não estava alfabetizada, ela colocou no grupo do 2º ano. E a criança disse para ela: eu não vou, eu não sou 2º ano, eu vou ficar aqui no 4º ano, nessa parte da sala. Aí as meninas disseram: Maria, em que momento uma criança teria a ousadia de dizer para a professora que o lugar dela não era aquilo que ela estava falando? Então, em tudo isso, é a gente entender qual é o nosso lugar. Eu fiquei encantada com o seu lugar de refúgio. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é aquele que as pessoas nos dizem, ou é aquele que nós lutamos para, né? Então, esse lugar, ele pode ser ilimitado quando eu sonho, quando eu sou esperançoso. Por isso que eu vou lá e digo: fazer educação do campo é fantástico quando a gente usa o diálogo como ponte e tendo a realidade dessas crianças como norte da aprendizagem dela. E eu fico muito feliz mesmo. Ainda tenho a honra de dialogar sempre com a professora Silvana, né, Silvana? Nossa companheira de discussão, temos o privilégio de ter ela como formadora do nosso município, então é uma honra. E muito obrigado mesmo de proporcionar esse momento para nós. Olha, tu emocionou meu coração, e não só o meu, outras pessoas aqui estão emocionadas com a sua fala, e eu diria que a tua fala lembra aquilo que Paulo Freire dizia: nós nascemos para ser mais, né? Não na perspectiva do capitalismo, mas na perspectiva da humanidade. Nós nascemos para ser mais. Ninguém pode roubar os nossos sonhos, né? Eu me emociono porque, assim, nós estamos aqui cansados, segunda-feira, mas essa aula é uma expressão, né, da luta pela universidade pública, pela escola de qualidade, pela uma universidade inclusiva, democrática, com a produção do conhecimento científico, né, José? Uma coisa é quando tu paga aí as pessoas para ir numa formação continuada, já apostilada, feita por instituições, aquela coisa toda. Outra coisa é ter 116 pessoas às 8h30 da noite, com o coração aqui querendo escutar a gente. Isso ninguém é capaz de fazer esse movimento como educadores comprometidos, né, que querem fazer a diferença. Isso é muito lindo, gente, e é por isso que a gente tem que lutar sempre pela universidade, pelos grupos de pesquisa, por esse movimento que é nosso, né, de fazer a diferença. E aí, pessoal, Adriana? Fechamos? O que é que está vendo aí? Tem o Sávio levantou a mão, então eu vou passar a palavra para o Sávio e depois vamos encaminhando-nos para os momentos finais. Sávio? Olá, boa noite, meu povo. Muitíssimo obrigado pelo espaço de fala. Realmente é significante este momento, porque, como o professor Lourival já comentou, 116 pessoas às 8h30 da noite, depois de uma longa jornada de trabalho, que por muitas vezes passa por diversos percalços no processo do ensino-aprendizagem, e sabemos que todas essas práticas pedagógicas o professor tem que reinventar cada vez mais, com sua ludicidade, com suas manifestações sociais e com sua heterogeneidade
dentro da nossa sociedade. Sabemos que temos pessoas aqui do norte, do sul, do leste, oeste, de todos os cantos do país. E saber que todos os educadores estão juntos em uma só causa, reforçando aquilo que já deveria ter sido cada vez mais valorizado e que, infelizmente, passou por um período muito tormento, devastador, em que 4 anos foi cada vez mais atacado, fechando, com risco de terminarem os RUs, os projetos de pesquisa, as verbas do CAPES, entre tantas outras bolsas de iniciativa científica. Para mim, que estou ingressando agora na Universidade Federal do Piauí, é satisfatório ver que estou voltando em um período de luz, em que a primavera estará de vir. E que nesta primavera teremos vários educadores nos apoiando, todos juntos, pegando aquela rede. E essas práticas pedagógicas, igual a professora Alessandra Castellini, que é a professora aqui da Universidade Federal do Piauí, que tem um projeto chamado Multilab, e aproveito também para reforçar que vocês pesquisem sobre essas práticas lúdicas e de educação especial, né, Nath? Inclusive, andei pesquisando um pouco sobre o seu currículo Lattes e vi as práticas pedagógicas em relação não só à educação especial, como também tantos artigos magníficos. Já estou aqui salvando, porque está na minha linha de pesquisa de trabalho de conclusão de curso. Já estou focado, já estou na busca cada vez mais de educação inclusiva, de fortalecer aqui na minha região. Também espero que fortaleçam na de vocês. E isso é magnífico, isso é estarrecedor por um certo lado, porque às vezes não é tão valorizado as pessoas que estão buscando isso. Mas é muito satisfatório ver que, mesmo que sejam poucos, estão fazendo muito. Então, é só agradecer por o que vocês estão fazendo aqui nesse momento, que venham mais aulas abertas desse grupo de elite, que quem me recomendou foi a professora Inalda e o professor Ribamar. Eu não sei se vocês conhecem a professora, a Inalda Maria, ela é da UFAL, ela também está atuando no PPGE, e ela é amiga da minha mãe também. Então, tem uma certa influência pedagógica, que minha mãe também foi pedagoga, e graças a Deus, esse ano, teve finalmente a sua aposentadoria. Muitíssimo obrigado a todos, e tenhamos uma boa noite. Meu Deus, que lindo pedagogo está se construindo aí, não tenho o que dizer. Então, já estamos chegando aos momentos finais. Eu reitero o convite, né, do professor Lorival para que possamos nos inscrever, né, quem ainda não se inscreveu, para participar do 6º Combalf. Eu já digo para os meus alunos, né, vamos submeter trabalhos, vamos ao evento, né, quem não puder participar do evento presencial, mas pode participar também do evento online, né, um espaço de luta, é um espaço de reflexão, né, de convite a pensar nesse país sobre alfabetização, né, uma reflexão tão presente, né, como diz a Mortat, é sempre pensar a alfabetização é sempre uma questão, né, e é sempre pensar a alfabetização enquanto algo tão presente, tão atual. Eu também, o professor Lorival citou o nome da querida professora, né, Magda Soares, que nos deixou no início do ano, né, que era contemporânea de Paulo Freire, né, que nós tivemos o prazer de receber aqui no GELIT online, com mais de 4.000 pessoas, né, professores, alunos, pesquisadores, né, para ouvir a professora Magda Soares, né, que também defendia, né, algumas dimensões de Paulo Freire, quando a gente olha para a criança, né, a partir de como a criança aprende, não do que eu determino como é importante, deve ser ensinado. Né? Então, eu também trago para esse momento as memórias da professora Magda Soares, todo o seu legado de reconhecimento, para nós, né, e para todos os alfabetizadores desse país. Obrigada, Lorival, por nos trazer esse sentimento de ânimo, de fato, né, quando você fala, numa segunda-feira, né, estamos todos aqui, e eu estava na universidade, né, segunda-feira eu digo que eu trabalho manhã, tarde e noite, e, de fato, né, a sua fala nos move nesse movimento que a Lívia coloca, né, diante de tanto desafio, é difícil não desanimar, mas vamos lá, a sua fala nos motivou muito, né, então eu acredito que
finalizaremos essa aula, né, por esse momento, mas estaremos sempre em diálogo, né, com você, com suas pesquisas, né, junto à BALF, junto ao coletivo de alfabetização em rede, que eu, Natsu, e alguns professores que estão aqui também fazem parte do grande grupo. Então, eu só tenho a agradecer ao professor Lorival, a toda a comunidade acadêmica que se faz presente, as pessoas da Secretaria de Educação, né, também, que sempre dialoga conosco, com a professora Valéria, com a professora Silvana, né, sobre a dimensão política, né, do ato pedagógico, né, e sobre o que construímos sempre com o outro. Então, meu muito obrigada. Eu passo a palavra para o Nadso, né, e vou dizer a você que nós ficamos surpresos, porque quando anunciamos o seu nome, a sua discussão, nós rapidamente tivemos 200 inscritos, né, mas nós não tínhamos como comportar mais pessoas, mas que bom, né, que as pessoas se fizeram presentes aqui, e muitos, né, extensão desse momento, vão dialogar com você e conosco no nosso canal, nas redes. Então, obrigada. E um grande abraço para você e para todos. Passo a palavra para o Natsu, né, que está sempre presente, né, na UFAL, distante, mas sempre presente na UFAL. Alguém já diz, o Natsu não vai querer mais voltar. O Natsu vai ficar na UFAC, né, mas a gente sempre agradece ao Natsu, porque tem ajudado, né, o grupo Gelite, desde quando era doutorando ainda, né, a disseminar as reflexões educacionais por o Brasil, mesmo que seja de forma remota também. Então, obrigada, Natsu, por nos possibilitar essa presença também do professor Lorival. Um grande abraço. Obrigado, professora Adriana. Quero agradecer, quero fazer uma fala aqui de agradecimento. Primeiramente, agradecer ao professor Lorival, né, ele iniciou a sua fala falando que eu fui muito gentil, mas ele que foi extremamente gentil desde o primeiro momento, primeiro contato que nós fizemos. Então, nós agradecemos, professor, excelentes reflexões, né, reflexões da alfabetização, da educação de jovens e adultos, educação do campo, né, e eu que estou aqui no Acre, aqui nós discutimos a educação numa perspectiva do campo, das águas, das florestas, interior do Acre, 400 quilômetros de Rio Branco, né, no curso de pedagogia, discutindo, né, as temáticas tão importantes, né, para a formação dos pedagogos ribeirinhos, dos pedagogos dos povos indígenas. Então, nós estamos aqui na universidade agradecer a educação básica. Em determinado momento, nós tínhamos aqui 145 participantes conectados, né? Eu fiz aqui na frequência um apanhado assim, para a gente entender o perfil, né? Nós temos aqui a participação das 5 regiões do país, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? Nós temos aqui o público professor do magistério superior, professor de educação básica, discentes, da graduação, da pós-graduação, outros profissionais de educação, doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, especialistas, graduados e graduandos, estão todos unidos, né, numa segunda-feira à noite, como já disse o professor Lorival, né, para discutir uma temática tão relevante, tão importante para a nossa educação. Então, professor Lorival, eu agradeço mais uma vez, dizer que o GELIT está feliz de recebê-lo na primeira aula aberta de 2023, né, o grupo de pesquisa GEPEL aqui da UFAC também está muito feliz em, juntamente com o grupo GELIT, está realizando essa primeira aula aberta de 2023. O projeto Aula Aberta é realizado desde 2020, né? A gente começou no momento do ensino remoto ainda, na pandemia, estamos no 3º ano, e a Aula Aberta tem sido um momento de muita reflexão, né? Então, agradecemos a todos,
que participaram, né, aqueles que futuramente irão acompanhar no nosso canal no YouTube também, né, essa gravação. Então, professor, muito obrigado. Recebo o nosso abraço, mesmo que virtual, e nos encontramos na BALF, né, para discutir ainda mais, dar continuidade, né, a essa discussão em outros espaços, e a BALF será um momento fantástico para que a gente faça isso. Obrigado. Então, eu passo as palavras finais para o Lorival, né? Aí, finalizar esse nosso momento dialógico freiriano, e em seguida encerraremos a nossa aula. Então, a palavra é sua, Lorival. Obrigada. Eu queria dizer, professora Adriana, que você falou que você é subcoordenadora do programa de pós-graduação, é isso, né? Sim, vice-coordenadora. Coordenadora, isso. E a professora Isso. Silvana também? Não. Sim. Então, eu fui diretor da Faculdade de Educação aqui durante 10 anos e eu tinha prometido assim, gente, eu não quero uma função de gestão, porque vocês sabem o quanto é difícil função de gestão na universidade. Aí a professora assim, não, vamos ser só vice-coordenador. E eu pensei que vice-coordenador trabalhava um pouquinho menos. Meu Deus do céu! Coordenar programa de pós-graduação não é brinquedo, gente. Meu Deus do céu. Só aquela plataforma Sucupira, aquilo tem que, olha, vamos ficar aqui com Paulo Freire e eu vou terminar com um pensamento que diz assim, quando nada parece ajudar, eu vou ver um cortador de pedra martelando a sua rocha pela 100ª vez, sem que nenhuma rachadura apareça. No entanto, na 100ª martelada, a rocha se abre em duas, e eu tenho certeza que não foi só aquela que conseguiu, mas também todas as que vieram antes. Que a gente não perca essa dimensão de respeito, de memória, de solidariedade, de saber que estamos todos juntos aí, lutando por uma educação mais humana, mais democrática, mais inclusiva. Um abraço no coração de vocês e precisando, estamos sempre aqui. Fiquei muito feliz porque a gente tem que pensar a alfabetização nessa perspectiva mais ampla. Tem um colega que é especialista na dimensão linguística, tem um colega que é especialista na dimensão didática, tem um colega que é especialista na dimensão pedagógica, educacional. Vocês me convidaram para essa dimensão que é mais política, educacional, então estou muito contente. Um grande abraço no coração de vocês. E quando vierem aqui a Santa Catarina, não esqueçam de conhecer aqui o nosso laboratório de didática e formação docente, onde está congregada o pessoal de alfabetização. Um abração para ti, Nados, para todos, né? Muito obrigado pelo convite, né? Estamos à disposição, foi muito bom. A gente fica impressionado quanto a BALF consegue congregar as pessoas, tanto os professores de educação básica quanto os professores de educação superior, numa única luta, a alfabetização como projeto de nação, como política de Estado, e não como programa episódico deste ou daquele governo, né? O povo merece mais, a universidade tem que ter cheiro de povo, tem que ter cheiro de gente, né? E estamos aí na batalha. Em nome da Rosa, que está conosco até agora, eu quero deixar o meu abraço carinhoso para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada a todos, um forte abraço. Obrigada, Lorival, uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Você também, boa noite. A gatinha está miando aqui dando